Hoje, vocês devem estar estranhando, porque, primeiro, né? Geralmente eu sou o cara que tá nos podcasts que são mais de história. Eu fiz o do Ana Bomber e tudo mais, é o Bueno. Eu vim aqui estrear o meu quadro, que é o quadro de história do canal. Diferente dos episódios do podcast que vão ser mais longos, é, mais aprofundados, tem aquela lição de moral, tudo mais. Aqui é mais, eu vou pegar um tópico, ou vocês podem sugerir nos comentários do tópico que eu posso ver. Tópicos de história mesmo, e assim, explicar bem de boaça, bem leve, rapidinho e tudo mais. Pois bem, como vocês não sabiam, eu não tive uma ideia tão boa de pegar o EP, porque esse episódio eu tava pensando em três coisas para fazer, em duas coisas, né? A rebelião dos Boxers da China, que eu não me senti tão seguro para falar, e a crise das tulipas na Holanda, que foi o primeiro caso de, bem dizer assim, foi a NFT primitiva, que eu também não tive segurança para explicar. Pois bem, hoje, o episódio de hoje é a história rápida e simples do Camboja. Kampuchea ou... do Kampuchea. O Camboja, ah, assim, data de épocas muito antigas a história dessa região, com os reinos de Funan e Shenla, né? Esses estados que existiram, né? Esses reinos antigos, tanto Funan quanto Shenla, eles sempre foram fragmentados, eram como cidades-estado, que a gente conhece, que por via de casamentos, alianças e tudo mais formaram estados. Tanto que temos a Funan da água e a Funan da terra. E a Chenla foi a primeira vez que estava realmente tudo unificado. Tanto do Funan da terra quanto da Funan do mar. Com isso, né, com essas explicações, a gente tem que entender que o processo da criação do Estado monárquico do Camboja começa bem aí, né, na história dele. Porque é com uma mitologia que talvez não seja tanta mitologia assim que surge a o povo do Camboja e a monarquia do Camboja, que até hoje é vigente. A família real tem de suas origens de, assim, forma mitológica barra histórica, né? Porque, resumidamente, né? Mitologia não é algo falso, é apenas uma forma do povo datar a sua história de forma lúdica, né? Eu diria. Um Brahmin indiano, ele se casa com uma rainha naga. É naga da cobra mesmo. E nesse casamento surge o povo Khmer, que muita gente conhece como Khmer, que é a tradução francesa, que é errada, mas não tem problema usar. É basicamente Khmer. Os Khmer, junto com outros grupos étnicos que fazem parte, né, do Camboja, são ligados com essas monarquias e o processo uh, de transformar a corte dos reinos, né, Funan e Shenla, em um reino muito parecido com o hindu. Tanto que eles adotavam o panteão hindu
e as práticas da cultura mesmo. Casamento entre poderosos comerciantes e, e pessoas mesmo de castas altas era muito comum na realeza desses reinos. E a gente se depara com a fundação do período Angkoriano. O período Angkoriano é basicamente a Era de Ouro do Camboja, que foi fundada pelo Jayavarman II, que, segundo dados históricos, ele tem duas possibilidades de ser ou um grande guerreiro e estrategista, ou um grande propagandista. E a gente tem essa dúvida porque todos os relatos históricos dessa pessoa vêm dele mesmo. E, e os relatos históricos que provam o contrário de suas vitórias vêm dos seus inimigos. Então a gente não sabe o que é a propaganda ou não. Como sempre, a história é cheia de grãos de sal. Pois bem, Jayavarman II começa o período Angkoriano na região, onde ele decide criar a nova capital, já que a capital sempre ficava mudando devido a invasões e guerras civis. Então, estabelecer uma capital nova não era algo tão impossível. Ele decide então criar a famosa cidade que é o símbolo nacional do Camboja, que é o Angkor Wat. Angkor Wat, a gente nem sabe o verdadeiro nome. Angkor Wat, na tradução literal da coisa, é cidade-templo. Que é uma verdade, porque é basicamente um complexo de templos que sobraram. Né? As cidades a gente não tem mais, infelizmente, por conta que elas eram feitas de madeira. Com isso, tivemos várias e vários sucessores que iam expandindo a cidade de Angkor. E a cidade de Angkor, ela se tornou um centro incrível. Em poucos anos, ela se tornou maior que Londres nessa época. A gente deve lembrar que Angkor Wat, no seu ápice, né, ela foi fundada em... Calma que escapou a cabeça. É muita informação. Oh, meu Deus. Ela foi fundada entre mais ou menos 1113 até 1150 depois de Cristo, né, que foi quando Suryavarman II foi o fundador de Angkor Wat. A cidade ela remonta desde o século XVI. E ela demandou muito trabalho, muito trabalho. E ela foi crescendo à medida de vários reis que, na medida que, né, eles iam morrendo, eles criavam templos, locais de túmulos, né, seguindo as tradições hindus. A gente só tem, né, a mudança, né, uma mudança radical no reinado de Jayavarman VII. Esse eu acertei agora. O Jayavarman VII, ele expulsou as invasões dos inimigos tradicionais do Khmer, que eram os Cham, né, o reino de Cham, que é onde hoje é situado a parte sul do Vietnã. E expandiu os territórios do Império. Do Império Khmer. Ou Khmer, como eu expliquei.
A grande questão do reino dele é que ele abandonou o hinduísmo e converteu-se ao budismo do ramo Mahayana. E ele estabeleceu a nova capital, que é vizinha de Angkor Wat, que é Angkor Thom, com Bayon como o seu templo, né? O seu novo templo. Pra vocês terem essa ideia, Angkor Wat era tipo enorme, era o maior centro metropolitano da Ásia, do Sudoeste Asiático, né? E foram vários reinos. E justamente com o reino de Jayavarman, a gente tem a mudança do da religião do povo. Que o povo muda a religião do hinduísmo para o budismo. Isso basicamente é a religião atual dominante no Camboja. O sucessor do Jayavarman, ele retornou às crenças hinduístas e tentou destruir o legado do seu antecessor, que incluía o Angkor Wat. Isso é bem comum na história, aliás. A gente vê isso no Império Egípcio. Por exemplo, que a gente perde muita história por conta que o sucessor de um rei apagou a história dele ou usou o mesmo nome para ser associado a isso e tudo mais. Enfim. A mudança da religião no Camboja, né, no Khmer, no Império Khmer, acontece de novo, onde um rei ordena que um monge budista de Sri Lanka viesse para o Khmer. E esse monge trazia o ramo Theravada, que é diferente do Mahayana, entre os séculos 14 e 15 do reino. Vários e vários anos se passaram e teve uma crise no reino, quando houve o abandono final da cidade de Angkor Wat. Ela foi abandonada porque houve vários problemas naquela época, onde, por exemplo, o clima de monções ele mudou drasticamente e a cidade precisava desses climas de monções tanto para a manutenção da arquitetura quanto o plantio de arroz. Então teve vários dias de seca. E depois desses dias de seca, teve uma chuva diluvial no reino. Isso fez com que muitas pessoas abandonassem a cidade de Angkor, junto com o imperador. E é claro, houve as invasões do reino Thai, que a gente conhece hoje como Tailândia, e de várias outras regiões. Nessa época estava tendo a expansão, né, do reino Thai. E o Império de Khmer, ele fica uma figura frágil do que era antes, né? O rei, junto com outras pessoas, se mudam para Phnom Penh, que é a atual capital do Camboja, e estabelecem contato com os franceses. Os franceses, obviamente, em troca de proteção do reino, o reino do Camboja se tornaria um protetorado. E foi o que aconteceu. Com vários problemas de sucessão, golpes nos reis e tudo mais, até a chegada do pai do atual rei, que é o rei Norodom Sihanouk. O rei Norodom Sihanouk, ele foi basicamente a união das duas casas que haviam governado
no reino. Ou seja, ele era o legítimo sucessor, obviamente, porque ele tanto tinha é, o, o pedido ao trono a demanda ao trono da família Norodom, quanto da outra família que governava o Camboja. E, obviamente, ele foi conhecido como um grandioso playboy. Houve, é claro, a invasão dos japoneses do Camboja e da Indochina, né, da Indochina francesa. Logo depois houve a volta dos franceses na região. O rei Sihanouk, ele queria declarar a independência do Camboja. E ele consegue a independência. Eu não lembro como. Eu vou deixar a desejar. Eu sinto muito. Mas ele deixa. Ele consegue a independência do Camboja. E ele mantém a uma postura neutra durante a Guerra Fria, onde ele rejeitava os americanos e se aproximava mais e mais da China, de Mao. E isso traz uma figura muito estranha junto. Duas figuras estranhas, né? A primeira é Lon Nol. O Lon Nol, ele era um general do exército do Camboja e através de suborno dos Estados Unidos, ele realizou um golpe junto com outras forças do exército do Camboja. E o rei Sihanouk, que estava em Pequim nessa época, declarou ilegítimo, né, o golpe. E com apoio da China e do Khmer Vermelho, ele iria voltar para Phnom Penh. E é isso que traz a outra figura dessa história confusa, que é o Salotsar, conhecido famosamente como Pol Pot. Pol Pot, ele é uma figura muito estranha. Ele é um dos secretários do Partido Comunista do Camboja, conhecido de forma pejorativa pelo rei e seus aliados como o Khmer Vermelho. Pol Pot e o Khmer Vermelho ou Khmer Rouge, eles começam a sua milícia na região, com Pol Pot sendo o sucessor dos últimos dois secretários do partido, que faleceram durante a repreensão de Sihanouk. Que houve sim uma repreensão de Sihanouk, eu esqueci desse fato. Sihanouk, ele foi meio autoritário. O Pol Pot, ele cresceu como filho de um fazendeiro etnicamente chinês, mas criado na cultura Khmer. O Pol Pot, conhecido nessa época como Salotsar, ele entrou primeiramente em uma escola de monges para ser iniciado na escrita e na leitura. Depois ele entra para a escola do Camboja, onde haveria apenas oficiais franceses e vietnamitas. E depois ele entra para a escola técnica de engenharia da colônia do Camboja, entrando, claro, com os outros 13 cambojanos que foram para a França estudar. Esses 13, eles seriam os criadores do Partido Comunista do Camboja, com linha de pensamento marxista-leninista-maoísta, o partido. O Pol Pot, como era conhecido na época, o Salotsar, ele mesmo falou que nunca leu direito Marx. Quando ele leu, ele não entendeu. Mas ele havia estudado
os livros do Stalin e do Mao. E, curiosamente, ele estudou Kropotkin também. Ele estudou os anarquistas. E ele voltou para o Camboja, com o intuito de indicar qual seria o melhor grupo pro partido apoiar. O Partido de Independência dos Povos do Sudeste Asiático. Se eles deveriam apoiar o Sihanouk, os Vietcongs, os Vietminh, né? E o Salazar, ele decide que deve se apoiar os Vietminh e o Ho Chi Minh. Com isso, o partido todo se muda, né? Com o falecimento dos antigos secretários e a ascensão do Pol Pot, do Salazar, como cabeça do partido. E ele começa uma guerrilha no interior do Camboja. Do Camboja agora independente. Ele vai para Pequim várias vezes, como também ele vai para Hanoi, e entra em contato com Mao, com o Deng Xiaoping e com o Sihanouk. Os dois, tanto o Sihanouk quanto o Pol Pot, viram uma chance de voltar ao controle do Camboja. No caso do Pol Pot, de ascender no controle do Camboja. Então o Sihanouk faz o seguinte, ele propõe o seguinte pro Pol Pot: eu entro no seu movimento e vocês me apoiam. Isso para o Pol Pot era basicamente a melhor escolha que ele poderia fazer. Porque com isso, os camponeses iriam entrar em massa no Khmer Vermelho. Que para muitos, ainda mais para muitos marxistas, leninistas, maoístas, é estranho. Mas é como eu falei logo no começo do coisa. A monarquia no Camboja chega a um nível espiritual com um povo fortíssimo. Tanto que os camponeses entram em massa, não pelas reformas e não por qualquer outra coisa que o Pol Pot diria. Eles entraram porque Sihanouk entrou. Tanto que o Sihanouk, ele se vestiu uma vez da roupa tradicional que o Pol Pot instituiu para o partido, que é a roupa tradicional do Camboja, que é aquele lenço com a roupa toda preta e sandália de pneu. Eles conseguem, o rei Norodom Sihanouk e o Pol Pot, eles conseguem derrubar o governo do Lon Nol, no qual o Lon Nol foge para os Estados Unidos e deixa ninguém no poder. E então o Khmer Vermelho, junto com as forças monarquistas leais, entram em Phnom Penh. Pol Pot se estabelece na estação de trem de Phnom Penh, que ela é muito importante. E através dela, ele começa a minar o poder de Sihanouk. E uma dessas formas que ele usou para minar o poder de Sihanouk foi avisar a população que era para eles saírem da cidade e irem para o campo para poder, então, tirar o poder do Sihanouk e ele ascender, porque ele tinha poder no campo, não na capital. E é claro que também seguia com a ideia principal dele, que era de desenvolvimento da agricultura do Camboja. O que, vamos ser sinceros, não deu certo. Enfim. Com isso, a gente tem o reino de terror do Camboja, do Khmer Vermelho. O que aconteceu nesse período é
debatido por muitos marxistas, leninistas, maoístas e pela esquerda em si, do que aconteceu. Alguns dizem que morreram muitos, outros defendem arduamente o Pol Pot, mas a gente tem que entender que houve muitos erros e o Pol Pot em si é o culpado de todos os erros que aconteceram. Por conta de várias e várias ideias que não iam dar certo e que só serviam para o poder do Pol Pot e do partido. Com isso, a gente tem que ter em mente que o povo que sobreviveu, o povo que viveu esse período, e ainda temos muita gente viva que viveu esse período, e muita gente jovem que viveu esse período, que relata as atrocidades que aconteceram. Para os meus camaradas que gostam muito de luta e que a gente já conversou sobre isso, o estilo de luta do Camboja, que é o Bokator, ele quase foi extinto. Apenas alguns mestres sobreviveram. E o que alavancou a volta do Bokator foi um mestre que sobreviveu à perseguição do Khmer Vermelho. E ele tá andando até hoje por toda a Camboja atrás de mestres do Bokator para trazer de volta esse estilo de luta. E o Bokator foi perseguido pelo Pol Pot, assim como várias outras coisas. Claro, algumas outras coisas, como a questão dos óculos, é debatível. Mas, basicamente, é a perseguição de universitários e de mão de obra especializada, que o Pol Pot mesmo não gostava. Ele mesmo dizia nos seus escritos que o proletário das cidades não são confiáveis e que o camponês do Camboja é a figura extrema da revolução, yara. Então, por pura ignorância e por senso comum dos militantes do Khmer Vermelho, a perseguição ocorreu naqueles que tinham óculos. Aqueles que usavam óculos, porque aqueles que usavam óculos, obviamente, eram ou universitários, ou médicos, pessoas que conseguiam pagar óculos. Isso chega a ser até triste, se parar pra pensar. Enfim, o Pol Pot, ele começa a criação do seu etnoestado. Você não ouviu errado. Pol Pot, ele começa uma perseguição não justificada dos povos vietnamitas presentes no Camboja. E o Vietnã, como forma de proteção do povo étnico do Vietnã, decide invadir e derrubar o Pol Pot. E essa guerra teve uma longa duração, várias pessoas morreram, yara. E a gente deve lembrar que é o Vietnã de Ho Chi Minh que invade. E Pol Pot, junto com outros leais a ele, voltam para o campo e criam uma guerrilha, no qual o Pol Pot larga Pol Pot e se torna Phnom. E a guerrilha se perde totalmente nas ideias que eles tinham. O Pol Pot perde total as ideias que ele tinha durante o Khmer Rouge e durante o Khmer Rouge e seus tempos de revolucionário na França, e provavelmente enlouquece no campo e morre. Hoje em dia dá pra você visitar, eu acho que dá pra visitar o túmulo dele, se não dá pra pesquisar na internet. O rei Sihanouk volta ao poder de formas legais, e é até engraçado porque tecnicamente ele nunca tinha sido deposto por Pol Pot. Pol Pot foi primeiro-ministro do Camboja.
o Sihanouk estava apenas de prisão domiciliar. E ele volta ao poder de forma democrática. A monarquia se torna uma monarquia constitucional. E hoje em dia ele abdicou a favor do filho dele, no qual foi um bailarino e agora é um rei. E ele procura manter os trabalhos e tudo mais. E é o que eu falo do Camboja, que a ligação que eles têm com a monarquia é assustadoramente forte. Você não vai conseguir derrubar a monarquia no Camboja. O povo gosta muito dos reis, tanto da questão mitológica do fator, como o rei, principalmente Sihanouk, são como figuras populares. Porque eles seguem lá atrás as ideias de Jayavarman VII, que pregava a ideia de que o rei nada mais é do que um pai de uma pessoa que cuida do povo. A dor do povo deve afetar o rei. A dor do povo deve machucar mais ao rei. Então, o Camboja é um lugar mágico. Não vou mentir. Mesmo com toda a tristeza que aconteceu lá, e com a tristeza que ainda ocorre, né, por conta do governo ser muito corrupto, e os níveis econômicos serem baixos, ainda assim é uma terra muito mágica. E vale ressaltar que na volta do Sihanouk, eu tinha esquecido essa parte, na volta do reino de Sihanouk e o Khmer Vermelho, né, porque não era mais o Khmer Vermelho do Pol Pot, era o Khmer Vermelho liderado por outros membros que traíram o Pol Pot. Declaram um governo de coalizão que depois vai ter a monarquia constitucional como a gente conhece hoje em dia no Camboja. E é isso. Bem, como eu falei, é o quadro novo no canal Anti-Ordem. Vou estar postando de tempos em tempos aqui. Eu vou procurar focar aqui do que nas lives que eu fazia, porque quem me conhece, quem via minhas lives antes sabe que eu fazia lives, obviamente. Mas eu vou fazer aqui e vou dar meu foco 100% aqui no canal do Anti-Ordem. Primeiro para fazer esses vídeos rápidos e curtos, como também né, para ajudar na produção de vídeo do Anti-Ordem. E fora que é mais fácil para mim, porque basicamente eu faço um podcastzão aqui, como vocês viram. Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês deixem tópicos para eu fazer um próximo vídeo de estudo e tudo mais. A gente já tem planos, eu já tenho planos para convidados, como também pessoas que já me pediram temas para serem discutidos e que vão vir discutir comigo. Eu apenas quero saber quais outros tópicos vocês querem que eu faça até o próximo, né? Enfim. Até o próximo episódio que eu fizer do podcast ou desse podcast aqui no Anti-Ordem. Boa sorte com tudo que vocês quiserem e valeu!